A paz do Senhor, meus amados irmãos. Por aqui, novamente, diaconisa Joana Bonfim, da Igreja Pentecostal do Brasil para Cristo, na etapa D, em Valparaíso de Goiás, sob a direção do pastor Juarez Bonfim. Vamos prosseguir com o comentário do segundo livro das Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 11, versículo 16 ao 23. E Roboão tomou para si por mulher a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e Abigail, filha de Eliabe, filho de Jessé, a qual lhe deu filhos, Jeús, Samarias e Zaã. E depois dela tomou a Maaca, filha de Absalão. Esta lhe deu Abias, Atai, Ziza e Selomite. E amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas. Porque ele tinha tomado 18 mulheres e 60 concubinas e gerou 28 filhos e 60 filhas. E Roboão designou Abias, filho de Maaca, para ser chefe e líder entre os seus irmãos, porque queria fazê-lo rei. E usou de prudência e de todos os seus filhos, alguns espalhou por todas as terras de Judá. Roboão tomou, pois, por esposa a Maalate. Em consonância com o propósito do cronista de magnificar a dinastia davídica, diferenciando-se do autor de primeiro e segundo reis, relatou que a esposa de Roboão era descendente de Davi pelos dois lados. Seu pai, Jerimote, é identificado como filho de Davi. Sua mãe era Abigail, filha do irmão de Davi, que era Eliabe. Portanto, Jerimote casou-se com a sua prima Abigail, conforme Eugênio. O nome de Jerimote não aparece na lista dos filhos de Davi, em 1 Crônicas, no capítulo 3, no versículo 1 ao 8. Provavelmente ele era filho de alguma concubina de Davi. Davi teve muitos filhos, cujos nomes nunca foram dados, filhos de suas concubinas, isto é, esposas secundárias. Ver em 1 Crônicas, no capítulo 3, versículo 9. Maalate lhe deu filhos. Os filhos de Roboão aqui mencionados não são citados em nenhuma outra parte do Antigo Testamento. Foi o primogênito de outra esposa que sucedeu Roboão no trono de Judá. Depois de Maalate, tomou a Maaca, filha de Absalão. 1 Reis, capítulo 15, versículo 10. Segundo Crônicas 13, versículo 2, onde encontramos o nome Micaia. O Targum deixa a identificação bem clara. Targum são as traduções, os comentários em aramaico. Maaca provavelmente era neta de Absalão. Ver em 1 Reis, capítulo 14, versículo 27. Tamar é a única filha de Absalão a ser chamada pelo nome. Joséfo nos diz que Maaca era filha de Tamar. Está lá nas Antiguidades, capítulo 8, 10, 1. Abias ele foi o sucessor de Roboão no trono de Judá. Amava Roboão mais a Maaca, filha de Absalão. Roboão tinha muitas esposas, 18 esposas e 60 concubinas. Nada comparado ao harém de Salomão, que era de 1000 esposas. E muitos filhos, 28 filhos e 60 filhos. Mas havia uma esposa favorita, o que ocorria nas situações polígamas. Esperava-se que os monarcas orientais tivessem haréns numerosos. Isso servia como sinal da sua grandeza. A lei mosaica não proibia a poligamia, mas os exageros. Havia muito tempo que Abias, filho de Maaca, vinha sendo preparado para suceder o pai no trono de Judá. Estando à frente dos irmãos, quanto às habilidades naturais, devido à nomeação feita por seu pai.
mesmo não sendo primogênito de Roboão e sim da esposa favorita. Sendo seu pai o rei, podia ordená-lo seu sucessor. Nada havia nas leis que proibisse um primogênito ser rei, quando o seu pai era o rei e assim ordenasse. Salomão também não foi o filho primogênito de Davi. Em 1 Reis, capítulo 1, versículo 35, podemos ver isto. Roboão, ele foi um pai muito decente e sábio, procedeu prudentemente e distribuiu todos os seus filhos em postos políticos importantes por todo o território de Judá. Destacou Abias para ser o futuro rei. Eles tinham abundância de dinheiro e muita coisa para fazer, de modo que nenhum era infeliz. Esses filhos e netos recebiam meios independentes de vida e eram mantidos separados, para que não se envolvessem em conspirações contra o pai. Seus ofícios conservavam-nos peão de seus respectivos lugares do governo. E Roboão, ele continuava viciado em mulheres. Adam Shark, ele comentou: ademais, um harém numeroso era uma das marcas da realeza, mostrar a sua posição real. Lá em Provérbios 16:19, me faz lembrar: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Salmo 42, versículo 7, diz que um abismo chama outro abismo. Roboão crescia em seu próprio entendimento. Poderoso, sábio, soberbo, lá estava Roboão. Em 2 Crônicas, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 12, nos dias que sucedeu que, havendo Roboão confirmado o reino e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. E sucedeu que no 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor. Com 1.200 carros e com 60.000 cavaleiros, e era inumerável o povo que vinha com ele, do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. E tomou as cidades fortificadas que Judá tinha e chegou até Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos príncipes de Judá que se ajuntaram em Jerusalém por causa de Sisaque. E disse-lhes: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, por isso também eu vos deixei na mão de Sisaque. Então se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram: o Senhor é justo. Vendo, pois, o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, dizendo: humilharam-se, não o destruirei. Antes, em breve, lhes darei algum socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém, por mão de Sisaque. Porém, serão seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reis da terra. Subiu, pois, Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e levou tudo. Também tomou os escudos de ouro que Salomão fizera. E fez o rei Roboão em lugar deles escudos de cobre, e os entregou na mão dos chefes da guarda, e guardavam a porta da casa do rei. E todas as vezes que o rei entrava na casa do Senhor, vinham os da guarda e os levavam, depois tornavam a pô-los na câmara da guarda. E humilharam-se ele. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não o destruísse de todo, porque em Judá havia boas coisas. Em 2 Crônicas, capítulo 12, do 13 ao 16, diz que fortificou, pois, o rei Roboão em Jerusalém e reinou, porque Roboão era da idade de 41 anos, quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. E era o nome de sua mãe, Naamá, a Amonita.
e fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. Os atos, pois, de Roboão, assim os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros de Semaías, o profeta, e de Ido, o vidente? Na relação das genealogias, e houve guerras entre Roboão e Jeroboão em todos os seus dias. E Roboão dormiu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Abia, seu filho, reinou em seu lugar. Neste capítulo, o autor continua sua descrição do reino de Judá. Ele não nos falou dos reis de Israel conforme fez o autor do livro dos reis, em 1 Reis, capítulo 14, do 25 ao 28. A apostasia de Roboão, tal como no caso do seu pai Salomão, Roboão começou bem, mas a vida fácil, cheia de prazeres, vinho, mulheres e canções, prejudicou seu espírito resoluto. Logo ele caiu na idolatria, levando consigo toda a tribo de Judá. Em 1 Reis, capítulo 14, versículo 22 ao 24. E Judá fez o mal à vista do Senhor. E eles também construíram lugares altos, em margens e bosques, em todo outeiro elevado e debaixo de toda árvore verde, e havia também sodomita na terra. E eles faziam de acordo com todas as abominações das nações que o Senhor expulsou de diante dos filhos de Israel. Havendo-se fortalecido, Roboão tinha dinheiro, mulheres, muitos prazeres, fronteiras seguras, segundo o que ele pensava. Lá em Salmo 127 diz: exceto que o Senhor edifique a casa, trabalhem em vão aqueles que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o guarda, a sentinela. Roboão tinha tudo quanto um homem poderia querer e se tornou um homem muito arrogante. Desviou sua mente para as áreas proibidas. Se sentia fortalecido, tornando-se aparentemente invencível por inimigos de dentro e de fora das fronteiras de seu país. Então Deus preparou para Roboão uma surpresa, que logo derrubou. Quando Roboão deixou de dar a devida importância a essa lei, Deus o deixou, e com ele todo Israel. O autor de Crônicas dá a entender a nação do sul, Judá, e não todo Israel. Então, em 2 Crônicas, no capítulo 12, versículo 2, diz que no ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. Este versículo é quase idêntico ao seu paralelo em 1 Reis, capítulo 14, versículo 25. O autor acrescentou: porque tinham transgredido contra o Senhor, para que entendêssemos que a invasão por parte dos egípcios não se deu ao caos. Deus estava castigando Roboão e o povo de Judá por sua apostasia, por sua idolatria. Dessa forma, o ataque desse faraó egípcio foi uma purificação da parte de Deus. Esse rei Sisaque foi aquele que deu asilo a Jeroboão, lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 40. E aparentemente tornou-se um inimigo de Judá por causa de sua amizade com Jeroboão, das tribos do norte. Sisaque foi o fundador da 22ª dinastia do Egito. Lá nas paredes de um templo dedicado a Amon, em Karnak, ele gravou os nomes das cidades de Israel que havia conquistado, com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros. A narrativa mais breve de 1 Reis não se refere ao detalhe dado neste versículo. Segundo Crônicas, capítulo 12, versículo 3, o rei do Egito tinha muitos equipamentos de guerra, vários aliados, que garantiriam seu sucesso na invasão contra Judá. Com 1.200 carros de combate e 60.000 cavaleiros, e com a ajuda de seus mercenários estrangeiros, líbios, suquitas e etíopes, além de seus aliados cuxitas,
O rei egípcio não teve dificuldade em vencer as fortalezas de Judá. Estavam prestes a atacar a própria cidade de Jerusalém, conforme diz Eugênio. Em 1 Reis, capítulo 14, versículo 26, diz que ele tomou os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Ele tomou tudo. E ele tomou os escudos de ouro que Salomão havia feito. Joséfo, o general e historiador judeu, informa-nos que o Egito veio com uma força de 400.000 homens. Mesmo parecendo um pouco de exagero, percebe-se que o poder egípcio foi suficiente para nivelar Judá. Talvez o número mencionado por Joséfo tenha sido tomado por empréstimo de 2 Crônicas, no capítulo 13, versículo 3, que diz: Abias dispôs-se à peleja com 400.000 valentes escolhidos, e Jeroboão também pôs a batalha em formação contra ele com 800.000 homens escolhidos, homens fortes e valentes. Sisaque tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá. 15 cidades fortificadas: Belém, Etã, Tecoa, Betsur, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Sif, Adoraim, Laquis, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron. Está lá em 2 Crônicas, no capítulo 11, versículos 6 ao 12. Cidades que Roboão tanto confiava foram facilmente derrotadas e as forças egípcias chegaram diante de Jerusalém, a capital, fazendo o que bem entendessem. Roboão, antes fortalecido, agora estava fraco. Sisaque, ele respeitava Salomão, mas Roboão era como um lixo para ele. Muito bem, meus irmãos, finalizaremos por hoje e, permitindo o Senhor, amanhã estaremos juntos novamente para estudarmos esta palavra maravilhosa, preciosa. A paz do Senhor Jesus.